Falando das minhas condições psicológicas no início da pandemia, eu tive inúmeras crises de ansiedade. Inúmeras vezes eu achei que eu estava doente, que eu tinha contaminado uma pessoa que eu amava muito e que eu ia morrer. Eh, a gente acaba tendo medo de ir ao supermercado, de abrir a janela da casa, de respirar, de tocar na outra pessoa. Então a gente está se deparando com uma situação muito, muito, muito complicada e que a gente não estava preparado para isso. Inicialmente, quando foi divulgado, né, o isolamento social, eu fiquei assustada, assim, o que é isso, né? Medo. Eu realmente não sabia. Na verdade, ninguém esperava que chegasse até o Brasil e que a gente fosse enfrentar essas circunstâncias. Ninguém acreditava nisso. Então, a primeira coisa que eu senti foi medo, porque a gente estava indo para casa sem nenhuma previsão para voltar, sem nenhuma despedida, sem nada. A gente simplesmente teve que tomar essa iniciativa e era muito incerto o que poderia acontecer e quanto tempo isso iria durar. Bom, no momento que decretaram o isolamento, a primeira coisa que eu senti foi uma certa incerteza do futuro, né? Como seria dali para frente, qual seria o suporte que seria dado para a gente que trabalha no setor público, como as escolas particulares iriam também se comportar nesse período de pandemia, porque a escola que eu trabalho é uma escola de bairro, né? Então eu fiquei, como é que vai ser? Será que ela vai conseguir resistir, né, a esse período difícil, né? No momento em que foi anunciado o isolamento social, o meu sentimento, primeiro foi de alívio, né, por a gente se sentir um pouco protegido desse vírus, que ficou todo mundo meio que apavorado, ninguém queria pegar, né, tava todo mundo vendo o que estava acontecendo no resto do mundo, mas ao mesmo tempo, aquele medo, né? O que vai acontecer? Será que alguém da minha família vai pegar? Como serão esses próximos dias, né? Eu, no começo, achei que ia ser pouco tempo. Eu achava que seria, no máximo, um mês. Nunca passou pela minha cabeça que a gente ia passar tanto tempo assim em confinamento, né? Num primeiro momento, com a suspensão das atividades presenciais, ficamos muito preocupados, né, em não nos distanciar dos alunos, dos professores. Então, buscamos fazer algumas atividades, né, com esse apelo mais emocional e humanizador e de aproximação, mesmo na distância. O caso que mais marcou durante a pandemia é de um colega de sala meu, que a gente sempre gostou muito de estudar junto, principalmente histórias. No início da pandemia a gente marcava chamada de áudio para estudar história, e aí eu gostava muito de estar com ele. Só que ele teve que parar. Por quê? O pai dele pegou Covid e ele teve que trabalhar. A condição financeira dos estudantes, ela ficou bem agravada. Muitos foram demitidos, muitos contratos foram encerrados com as escolas. E a gente está falando de um curso em que, se você fizer o recorte financeiro das pessoas que atuam nesse curso, elas dependem muito do trabalho, são filhos da classe trabalhadora. Então, quando iniciou a pandemia e a gente teve aquelas demissões em massa, os contratos encerrados, a gente começou a sentir e a entender o impacto financeiro que isso iria causar. Então, a gente não estava mais falando sobre qualidade de ensino, aula e tudo mais. A gente estava falando sobre pessoas que não tinham condições de se alimentar. Teve alguns colegas que perderam o trabalho e também por causa do trabalho eles não conseguiram fazer as atividades na escola. Enfim, o isolamento ele trouxe um impacto financeiro muito grande, né? Para mim, individualmente e para minha família. A gente está trabalhando de casa, não tem essa história de que vamos economizar, não existe, porque você está gastando tudo seu, alimentação, internet, estrutura tecnológica para poder trabalhar. Então, tudo isso mexeu, né? A nossa energia duplicou o valor, a água aumentou, porque tudo a gente passa o dia, né, em casa desde março. Então, a gente teve que comprar acessórios para melhorar, estabilizar os equipamentos, né, fone de ouvido,
computador, né? Então, tudo isso mexeu com o nosso orçamento de uma forma bem, bem brusca, né? Porque a gente não, a poupança que a gente tinha, a gente já teve que mexer, né? Então, a mínima estabilidade, segurança que a gente tinha, ela foi junto, né? Assim, foi nesse contexto de pandemia. O negacionismo, né? A ideia, a lógica do produtivismo. A gente tem que continuar produzindo, a economia tem que continuar, os trabalhos, as indústrias, elas precisam continuar. Quando a gente percebe que a lógica do dinheiro está muito mais acima do que o bem-estar social, do que a saúde das pessoas, do que a vida das pessoas. A gente teve um presidente que falou, e daí, para o número de mortos da pandemia? Isso é muito sério para uma população, porque a gente percebe que existe uma negação e exige uma negligência muito forte com a população em si. Um país tão rico, uma população tão, né, sofredora na sua história, né, um país escravocrata, e ainda, né, atualmente nós estamos vivendo um apagão na educação no Brasil e na saúde. Então nós estamos abandonados, é como se a pandemia não houvesse e continua seguindo. E para piorar, bem naquela perspectiva ainda conservadora, a pandemia é usada como também aspectos eleitoreiros, né? Porque você observa, né, que esse apoio de ajuda emergencial para a população, ela vem justamente para oferecer condições, né, de um populismo, né, para um reforço aí da popularidade, né, desse presidente que está aí hoje. Então é um descaso, é um escárnio com a cara da população, né, como se a pandemia não existisse. A pandemia, na verdade, ela só expôs algo que já existia há muito tempo e há muito tempo mesmo nunca deixou de existir, que foi a desigualdade, entende? Antes a gente sabia que a desigualdade existia, obviamente, né, por causa que a gente via na TV, ou a gente via no nosso próprio bairro mesmo, mas nunca era a gente, era sempre o outro. Quando eu penso em pandemia também, eu lembro que isso fez com que acordasse que o nosso país ainda é um país muito pobre e miserável, e acordasse também para que o governo visse, principalmente o federal, que um Bolsa Família de 150, 160 reais não sustenta uma família de 4, 5 pessoas. Então eu vi que a necessidade de assistência para a população mais pobre ainda era muito curta. É um celular para 3 adolescentes assistirem aula e fazerem atividade. Então, como é? Que tipo de, né, políticas estão sendo direcionadas para isso? Não tem. É culpabilizar sempre o professor. Não são todos os estudantes que estão conseguindo acompanhar. A gente tem observado com todo o esforço que o Plano Participar e Incluir da faculdade tem, né, de que um dos nossos lemas é nenhum aluno a menos, né, mas nós estamos, apesar de estar em contato diretamente com eles, a dificuldade de alguns, né, de se realmente acompanhar. Por outro lado, falta de acesso às tecnologias, falta de acesso à internet, condições de saúde, condições, né, de saúde física, mental abaladas. Nada substitui o olho no olho, né, dentro da sala de aula, esse contato com eles. A aula é isso, a aula é troca, a aula é energia, a aula é sentido, é você ver sentido naquilo que o professor está explicando. E parece que a gente vem repetindo isso há muito tempo, mas as pessoas ainda não pararam para entender, né? Quando a gente fala do ensino remoto, a gente fala de uma situação paliativa, né? Estamos em pandemia, precisamos das atividades remotas, a gente não pode se encontrar. Mas quando a gente entende o real teor do ensino remoto e os impactos que ele pode trazer para a gente, a coisa fica muito mais profunda. A gente está falando de propor o ensino remoto para pessoas que não tinham o que comer, e aí quando a gente superou muito, entre aspas, esse problema, a gente entrou no problema de pessoas que não tinham as ferramentas adequadas para participar daquele ensino remoto. Então, houve uma grande resistência. Era uma situação extremamente excludente. A gente estava propondo um ensino remoto para pessoas que não tinham condições psicológicas, não tinham condições financeiras
não tinham ferramentas para isso, não tinham condições estruturais. A gente está falando do ensino remoto, onde o estudante precisa de um espaço para estudar. E a gente está falando de famílias que têm 2 cômodos no máximo e a vida é extremamente compartilhada. E ficou meio complicado para a gente em casa, porque nós temos um notebook e aí eu tinha que estar dividindo com ela esse computador para a gente poder ir mesclar os horários, porque ela tinha que dar atendimento para os alunos dela e eu tinha que dar atendimento para os meus. E o nosso filho pequeno também tinha que ter um atendimento nosso. Então, assim, e a casa, por ser pequena, né, uma casa pequena, às vezes eu falando no quarto, o eco saía na sala e aí atrapalhava os alunos dela. Então, assim, quando tem 2 educadores é um pouquinho mais complicado, né? Assim, a falta de espaço. É claro que a escola deu o suporte para a gente vir gravar aqui, fazer o atendimento aqui. Mas aí teve uma época que foi decretado aquele lockdown, né? Que a gente não podia se locomover de jeito nenhum. Aí a gente teve que se arranjar em casa mesmo. Muitos alunos não iam conseguir fazer algumas atividades remotas, porque alguns não conseguiriam por causa da internet, outros não têm acesso, e até mesmo outros têm o trabalho. É isso que dificulta na escola. Nós, professores, recebemos algum auxílio de tecnologia? Não recebemos nada. Nada, absolutamente nada. Professores aí muitos professores não tinham equipamento tecnológico. Eu tenho vários amigos que tiveram que se virar, né, comprar um computador num preço bem mais caro no mercado por conta do momento, né? Professores se virando com o celular que tem, ou então pedindo emprestado, indo para casa de um parente para poder gravar a aula. E nada foi feito. Efetivamente nada foi feito. São cobrados de nós preenchimentos de várias planilhas para mostrar que nós estamos trabalhando. Mas políticas de investimento para qualificar esse processo nós não recebemos. Não recebemos, de forma alguma. O ensino remoto, ele meio que não dá muito para entender. Na questão da aprendizagem, tipo, a gente tiver alguma dificuldade em alguma questão e não ter o professor lá para poder explicar. Eu não gosto de aula online, eu participo porque eu tenho que participar, mas eu detesto esse formato. Para mim, a aula perfeita é a aula aqui, é a aula onde você está sentado, onde o professor está aqui. Os alunos não estavam preparados para esse tipo de aula, as famílias não estavam preparadas e nem tampouco a escola estava preparada para isso, né? Pegou todo mundo meio que de surpresa, mas eu acredito que a gente conseguiu fazer um trabalho, tem conseguido fazer um trabalho, né? De acordo com o que a gente pode, com as ferramentas que são possíveis, né? Eu tenho essa consciência. Se é o melhor, se é o ideal, acredito que não. O que eu acredito é que a gente está tentando fazer com que aquilo que a gente pode fazer, né? Assim, então, o que é mais importante? Como é que o meu aluno vai estudar? Nós somos uma escola de tempo integral. O menino aqui tinha 3 refeições. O lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Ele em casa, será que ele vai ter essas 3 refeições? Será que ele vai ter condições de realmente acompanhar uma aula, ter qualidade nesse acompanhamento? Não vai ter. A condição dos meninos em ter acesso ao ensino remoto foi muito difícil. Como eu já falei anteriormente, a dificuldade de acesso é grande, né? Principalmente, por exemplo, na escola que eu trabalho, nós vivemos numa área semi-rural. Então, nós temos famílias que estão à margem do nível da miséria, da pobreza mesmo. Então, a gente vê, por exemplo, alunos que a escola ajuda com a merenda, às vezes vêm para a escola por causa da merenda escolar. Então, às vezes, quando estão aqui, a nossa diretora tem conseguido montar uns kits, umas cestas para enviar para eles também. O governo está licitando os kits para serem dados para as famílias também, dessa questão da higienização contra a Covid. Mas o acesso deles ainda tem sido muito precário. Nós temos tido devolutivas desses meninos muito baixas pelo fato da falta de acessibilidade, né? Muitos têm um celular, mas não têm uma internet no chip. Às vezes não conseguem entrar com a aula à distância pelo fato da internet não suportar. Como eu já falei, às vezes pega a internet do vizinho para estar conectado. Então, a realidade das periferias, das escolas das periferias é muito alarmante. Sobre o retorno das aulas, para mim, é institucionalizar a morte. A gente não tem vacina,
a gente não tem condições adequadas, a gente não tem material de higiene num período fora da pandemia. E aí, quando a gente fala sobre um período pandêmico, que a gente precisa reforçar as condições de higiene, para que a gente precisa manter o distanciamento social, a gente está falando de um restaurante universitário, onde almoçam, ao mesmo tempo, 1.500 pessoas. Então, o que é mais importante agora? É voltar por voltar ou é preservar a vida? Então, nesse momento, eu acredito que o retorno não é seguro. Ainda bem que não teve nenhuma vítima fatal da minha família. Ninguém foi vencido pelo Covid. Isso é uma grande vitória quando a gente está num contexto desse. É isso. Quando eu penso em pandemia, várias coisas me emocionam, né? Eu tenho várias cenas assim na minha cabeça. Me emociona a quantidade de pessoas que morreram, né? Aquele momento que teve falta de caixão, você vê aquela cena muito forte, né? E me emociona também o afeto vindo dos alunos, né? A falta que eles sentem da nossa presença, de dar um abraço no professor, de dar um beijo, de estar na escola. O que mais me emociona é ficar longe das pessoas. Eu tenho muita dificuldade de ficar longe das pessoas, né? Dos alunos, eu tenho assim, eu recebo, né, muito carinho dos alunos, eu recebo muito carinho dos meus colegas, e eu sou uma pessoa que, por mais que eu more a 3 mil quilômetros da minha família, eu também recebo muito carinho da minha família. O que me emociona nessa pandemia é a questão da fome. A fome que, infelizmente, na minha concepção, não era para existir hoje, no século XXI. O que mais me emociona, eu não sei se essa seria, mas eu sinto muita saudade dos meus alunos. Muito, eu acho que eu fico até com dificuldade de falar, porque eu me emociono bastante. Eu sinto muita saudade deles. Teve uma aula que eu dei uma aula de uma eletiva, né, Sociologia para o Enem, e aí professora, a gente tem uma surpresa para a senhora, e todos eles ligaram o áudio, o vídeo da chamada, e eu vi a carinha deles, e assim, a felicidade deles estarem ali, a minha felicidade de estar vendo eles foi muito emocionante. Talvez as pessoas não entendam que seja isso, né? Mas para mim é extremamente, é um espaço que eu me realizo, sabe? Eu venho do lugar que eles estão, eu também sou da periferia, eu batalhei muito para chegar até a universidade, e eles também têm sonhos como eu tive na idade deles. Então eu sinto muita saudade desse contato de sala de aula, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que, enfim, eu tenha rotina, tem dias que a gente tá de saco cheio, mas é isso, assim, eu sinto muita saudade dos meus alunos. Desculpa, gente. O sentimento que eu tenho da escola é de saudade, cara. Saudade. Então eu penso que a esperança não morre. A esperança de que vai haver uma vacina e que isso nós vamos superar. Eu acho que o que mais me emociona é a força que a gente encontra para poder garantir a inclusão de todo mundo, que é uma força que não se tem, mas que a gente sempre tenta em coletivo buscar isso. A luta para que todo mundo tenha acesso à educação, a uma vida digna, a uma alimentação digna. Para mim isso me emociona muito, porque eu vi pessoas que estavam sem condições de prosseguir, parando o tempo para poder discutir sobre como trazer mais pessoas, sobre como ajudar mais pessoas e garantir que essas pessoas elas saiam desse momento vivas e com integridade psicológica, a mínima que seja. E agora pensando de uma forma mais ampla, né, esse risco e dano, eu não tenho como também não pensar como é que
o que vai ser de nós depois dessa pandemia, né? O que isso vai representar, né, para as nossas questões de relacionamento, questões mentais, questões, né, de relações e questões pedagógicas. Então, para mim, tudo isso a gente recupera, as vidas não. Eu acho que o risco de morte, né? O risco de morrer é o principal. As famílias que estão mais vulneráveis, né, por questões financeiras, pessoas que moram em área de risco, que não têm acesso ao saneamento básico, que não têm acesso ao básico mesmo, né, que passam necessidade. Então, eu acredito que o risco para essas pessoas é ainda maior. Existem os que são mais privilegiados, né, e existem aqueles que estão mais vulneráveis. Os danos, né, são perceptíveis para todo mundo, né? Tanto a questão do desemprego, que afetou a economia, que afetou o aumento dos preços. Para mim, eu não posso deixar de lembrar de todas as pessoas que se foram por conta da pandemia. Então, para mim, esse é o grande, né, dano irreversível, né, que não tem, e isso está sendo banalizado pelas autoridades e pela própria população. Nós já temos aí quase 150 mil pessoas só no Brasil que perderam suas vidas. Essas pessoas, elas não são números, elas são o amor de alguém, o filho de alguém, a mãe de alguém. Risco para mim é sair de casa. Sair de casa, ir ao supermercado, ir à casa de um familiar, dar uma ajuda. Nada mais cruel do que aquelas pessoas que perderam, né, seus familiares, que aí sim, eu posso dizer, daqui a pouco a gente vai estar junto, a gente só está adiando. Agora, quem perdeu realmente, aí isso me emociona muito. Eu acho que um dano muito profundo é o psicológico. É o não estar com as pessoas, é o não tocar nas pessoas, o não sentir as pessoas, o não dividir a vida e o cotidiano com as pessoas. E o que dói mais é a gente não ter se despedido, a gente ter ido para casa com essa incerteza. Sem um tchau, sem um abraço, sem uma despedida. E até hoje esperando essa despedida.